Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente está chegando já na nossa reta final do semestre. Nós já falamos aí sobre o que é a bioquímica, o que são os sais, como que é constituída a molécula de água. Falamos sobre as enzimas, a molécula de proteína, né, e todas as suas partes ali separadinhas, né? A gente viu os aminoácidos, os peptídeos, as proteínas. Nós vimos a primeira parte dos lipídios, das gorduras. E aí a gente vai ver agora a segunda parte das gorduras. Falta ainda carboidrato e ácido nucleico para a gente finalizar o semestre. Bom, então, para a gente começar, eu quero fazer uma retomada na parte de lipídios, onde nós falamos de ácido graxo. Então, eu vou falar novamente de ácido graxo. Eu acho que o nosso último slide ele não ficou tão claro assim. Eu espero que agora fique bem claro para vocês o que é esse ácido graxo e quais são as suas principais características. Bom, então para começar, então a gente vai falar de ácidos graxos, depois eu vou falar dos outros tipos de lipídios, que são os triacilgliceróis, os fosfolipídios e os esteroides. Então, a gente vai falar de cada um deles aqui, as suas principais características, o que eles fazem no organismo. Bom, então o que são esses ácidos graxos? Eu fiz dei uma compreensada aqui em tudo aquilo que a gente viu sobre lipídios na nossa última videoaula. Bom, então, os lipídios, esse ácido graxo, ele vai ser uma unidade fundamental da maior parte dos lipídios. Então, vocês vão ver que a gente vai formar lipídios grandes, moléculas grandes de gorduras, e essas moléculas serão formadas por vários aminoácidos que vão se aglomerar para formar uma molécula maior. Então, eles vão ser derivados sempre aí de hidrocarbonetos e por ácidos carboxílicos. Então, você tem sempre ali um ácido carboxílico ali, né? A gente vai ter um ácido carboxílico junto com a presença, né, aqui nesse lipídio. Possui cadeia longa. Boa parte desses ácidos graxos ele vai ter aí entre 4 carbonos até 24 carbonos. Então, você vai ter alguns que são muito longos. Então, pense uma cadeia química com 24 carbonos na sua constituição. Então, é uma grande quantidade de carbonos. As ligações elas podem ser simples ou duplas, e aí a gente vai chamar isso de saturados e insaturados. Por quê? Porque na ligação simples, eu vou ter só ligações no ácido graxo saturado, só ligações simples. No insaturado, eu tenho a presença de duplas ligações ao longo das ligações químicas dessa cadeia. A maioria vai ser formada em número par, então você vai ter ali número par de carbonos 14, 16, 18 átomos de carbono, quase sempre em número par. Ah, existe exceção? Existe, são raros, assim, mas pode haver, principalmente quando há algum processo de mutação, algum erro de ligação química, mas a maioria deles terão números pares de carbonos na sua constituição. Presença de uma ligação dupla, né, quando você tem ali um monoinsaturado ou mais, né, você pode ter ele pode ser um poliinsaturado, nos óleos, por exemplo, você vai ter a presença ali dessa dupla ligação. E aqui tem alguns exemplos, né, do ácido graxo saturado. Deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui, ó, um ácido graxo saturado. Tá vendo que não tem nenhuma dupla ligação? Já o insaturado tem aqui essa dupla ligação. Esse aqui. Eu posso ter aqui um poliinsaturado, por exemplo, que eu vou ter aqui duas duplas ligações. Tem aqui embaixo e tem aqui em cima, nessa mesma cadeia química. Então, eu vou ter vários graus de saturação aí em uma molécula de lipídio. O número de átomos vai indicar aí, eu vou fazer a nomenclatura dele baseada nesse número de carbono. E aí eu coloquei aqui alguns principais, né, que a gente mais normalmente estuda, que a gente tem o caproico, o caprílico, o laurico, o láurico, né, o palmítico, o araquítico, o palmitoleico, o oleico, o linoleico, aí aqui tá faltando o linolênico. Então, assim, a gente tem vários carbonos. Você pode olhar qual é o tamanho. Vamos pegar um ácido oleico. Então, quantos carbonos que ele tem? Então, ele tem uma grande quantidade, né, de carbonos
Aqui, então você vai ter que 18, né? Qual que é o ponto de fusão dele? 16 graus Celsius, né? Ele vai ficar duro, endurecido. Então, aí cada um deles vai ter o seu ponto de fusão, cada um deles vai ter a sua constituição estrutural, e aí ele recebe um nome comum e um nome sistemático. Então, o nome sistemático dele vai depender aqui, ó, número de átomos, octanoico, dodecanoico, por causa da quantidade, né? Então, ele tem quantos carbonos na constituição do láurico? 12. Então, o nome dele vai ser derivado desse 12. Então, essa nomenclatura, ela depende muito do número de átomos e também onde estão ali as duplas ligações. E aí você consegue fazer a nomenclatura desse ácido graxo. O ponto de fusão vai definir ali a fluidez das membranas celulares, por exemplo. Então, qual é o tipo de lipídio que está presente naquela célula? Então, vai depender. Então, se qualquer um desses ácidos graxos que vai estar ali junto, formando essa camada fosfolipídica, então, se ele tem um ponto de fusão mais baixo, então quer dizer que ela vai ser mais adensada. A fluidez não vai ser tão facilitada assim. Se ele já tem um ponto de fusão mais alto, quer dizer que ele demora mais para endurecer, para ficar sólido, eu tenho uma maior fluidez dessa membrana. Então, essas partículas conseguem se movimentar com mais facilidade. E essa gordura e esse lipídio, quando ele é aquecido, ele age normalmente? Não, né? Por quê? Porque o calor ele vai desordenar a estrutura dessa membrana e faz com que ela tenha outro aspecto. E aí, às vezes, por exemplo, se eu tenho um ácido graxo insaturado, no momento que eu levo ele ao fogo, que eu aqueço esse meu lipídio, eu posso fazer alteração nas ligações químicas entre as moléculas existentes. E aí entra aquele detalhe que, por exemplo, não é recomendado que você fique usando a mesma manteiga para fritar alguma coisa por muito tempo, porque você vai alterando a estrutura dessa gordura e ela pode não ser mais tão saudável. Você pode até usar um óleo mais saudável, mais indicado, mas quando ele é aquecido, ele muda completamente a sua estrutura. O ponto de fusão aí dos saturados, ele é maior do que a dos insaturados. Então, você tem esse ponto de fusão aí diferenciado. Então, os insaturados, eles serão mais, geralmente, líquidos. Então, o ponto de fusão dele vai ser mais alto do que aqueles que são aí dos saturados. Então, é mais rápido você endurecer uma gordura saturada do que aquela que está insaturada. É você pegar o óleo vegetal, soja, canola, girassol, milho, e você pegar a gordura do porco, da vaca. Então, você sente que a estrutura, então, o ponto de fusão da gordura animal, ela é mais rápida do que o ponto de fusão daquele que está da gordura do óleo vegetal, que vai demorar mais para ficar endurecido. Os ácidos graxos são chamados também de lipídios saponificáveis. Por que esse processo de saponificação? O que significa isso? Que se eu fizer se eu pegar uma gordura, colocar uma base forte, algum tipo de base forte, de sal nessa minha gordura, eu posso fazer a separação da glicerina do glicerol, né, que é a molécula que vai formar o meu ácido graxo, e aí eu consigo ter ali uma reação química que vai gerar a molécula do sabão. E é isso que a gente costuma fazer no sabão caseiro de casa, né? Eu pego uma gordura, né, um óleo, e vou inserir um hidróxido de sódio, uma soda cáustica, né? Que eu pego essa soda, que é uma base forte, insiro ela nessa gordura e eu quebro as ligações químicas que existiam ali e formo a molécula de sabão que eu vou usar depois para poder eliminar a própria gordura. Então, esse processo de saponificação, ela é a reação de um ácido com uma base forte. Então, você tem o ácido graxo
e você pega uma base forte, que vai ser o hidróxido de sódio, e você vai formar aí o sabão, que é o sal sódico. Essa molécula de sabão ela vai ter uma cabeça hidrofílica polar e uma cauda hidrofóbica polar. Vai ter uma estrutura muito parecida com a molécula que está lá presente na membrana plasmática. Então, ele vai formar essas micelas, né? Então, como se fossem várias bolinhas ali, e essas bolinhas é que vai formar toda aquela espuma, aquele processo quando você vai lá fazer a lavagem dos seus vasilhames. Os ácidos graxos essenciais, nós podemos sintetizar alguns tipos, saturados e monoinsaturados. Alguns nós não conseguimos sintetizar, e aí está lá a aracina, que eu comentei com vocês na aula passada, para fazer a propaganda do ômega 3, a gente deve tomar a cápsula, mas não necessariamente você precisa consumir o medicamento, você pode consumir os alimentos ricos nesse tipo de óleo. Aí você pode consumir um óleo de soja, um óleo de girassol, você vai consumir um óleo que tem diferentes graus de quantidade desses óleos. E aí você vai ter a presença do linoleico, do linolênico, do oleico, que são óleos que são saudáveis e recomendados para a nossa síntese metabólica. Esses ácidos, esses ácidos também vão ser necessários para que a gente faça a biossíntese das prostaglandinas. O que são essas prostaglandinas? São elementos que vão auxiliar no processo metabólico do nosso corpo. E aí, quando eu faço a biossíntese, então eu uso esses lipídios para poder gerar outros elementos que são necessários para o nosso processo metabólico. E aí eu vou ter que usar essas moléculas para continuar ali o meu ciclo de vida normal. Terminando essa parte dos ácidos graxos, nós vamos falar dos fosfolipídios, que vocês já conhecem bem. Quem são esses fosfolipídios? São aquelas moléculas que estão lá constituindo a membrana plasmática. Por que fosfolipídio? Porque ela vai ter ali uma ligação química com a molécula de fósforo na sua constituição, que vai dar a estrutura de cabeça polar, cauda polar, da membrana plasmática, da membrana nuclear, das membranas que estão ali constituindo os retículos endoplasmático liso, rugoso, a mitocôndria, cloroplastos, lisossomos. Todas essas estruturas, elas são ali, tem a presença, né, dessa molécula na sua organização estrutural. E aí a gente tem que pensar que ela é sempre delgada e hidrofóbica. Por que ela é hidrofóbica? Porque ela vai delimitar a célula. Então, aquela parte central dela, ela é totalmente hidrofóbica, ela não permite, ela não consegue ter o contato com a água e fazer algum tipo de ligação. Aí, lembrando que por cima dela, né, ela tem uma cabeça, que é a parte onde eu tenho a parte do fósforo, onde eu vou ter a presença do fósforo, que vai fazer essa parte hidrofílica, né, para se comunicar com as moléculas de água. Então, como que essa água entra ou sai da célula? E aí a gente vai ter que lembrar lá dos nossos processos de transporte, que ela vai entrar por canais de proteínas. E aí a gente vai ter vários processos, né, que a gente tem a osmose, a difusão e o transporte em quantidade. E todos vão precisar dessa membrana para auxiliar nesse transporte. Nessa estrutura da membrana, eu tenho aí, conseguem fazer uma imagem aí visual aí na mente de vocês. Eu tenho várias proteínas que são inseridas ali de forma, algumas vão ser que chama de proteínas transmembranas, que atravessam as duas membranas ali, né? Porque lembra que ela é dupla camada, né? De um lado para o outro. Outras elas vão ser só na camada mais externa, outras na camada mais interna. Alguns vai fazer vai passar, né? Atravessar várias vezes essa membrana.
para poder criar esses canais de transporte de algumas substâncias. A célula vai definir o que vai ser transportado em cada espaço. São diferenciadas por 3 tipos: aquela que é proteica, que possui aí cerca de 76% de proteína e 24% de lipídios só. Por quê? Porque essa membrana ela vai ter muito mais proteína do que lipídio na sua constituição. E aí eu tenho que tipo de membrana que vai ser assim? Uma dessas membranas é a membrana mitocondrial. Lembra que na mitocôndria existe uma etapa que a gente chama de cadeia respiratória? E lá na cadeia respiratória, que essa membrana mais interna dela, ela tem uma grande quantidade de proteínas para poder liberar os íons de hidrogênio para o lado de fora. Então, essa membrana mitocondrial, a maior parte da constituição dela é de proteínas e ela vai ter uma menor proporção aí de lipídios. Já os tilacoides, que é a membrana que envolve o cloroplasto, também ela vai ter essa maior proporção aí de proteínas do que de lipídios, tá? Então, essa membrana ela é mais proteica. E eu tenho a membrana plasmática, que possui cerca de 50% de lipídios, 50% de proteínas. Então, a membrana mitocondrial externa, né, aquela que envolve o mitocôndrio lá de fora, é aquela que envolve ali a membrana da célula em geral, a membrana do núcleo. Então, todas essas membranas, elas possuem ali 50-50. Então, metade de lipídios, metade de proteínas na sua constituição. E há também a membrana mielínica, que vai possuir a maior parte da sua constituição de lipídios. Então, 79% vai ser lipídio e só 17% que vai ser proteína, 3% de carboidratos. Tá? Porque aí eu tenho os glicolipídios e as glicoproteínas que vão auxiliar ali no processo de comunicação. Então, ela é uma estrutura bem resistente. Então, a gente tem, por exemplo, a bainha de mielina dos neurônios. Então, a parte ali dos neurônios, quando você tem essa estrutura, então ela é bem resistente, bem rígida mesmo, para que tenha mais proteção da parte interna dessa célula do que nos outros locais. A estrutura dessas membranas é aquele mesmo modelo que nós estudamos lá na biologia celular, onde o modelo mais aceito é o proposto por Singer-Nicolson, em 1972, que a gente fala que a membrana plasmática ela é igual a um modelo mosaico fluido. Por quê? Por causa dessa consistência oleosa da membrana. Essa consistência dela permite que as suas moléculas se movimentem de um local para outro, que as proteínas se desloquem, se redirecionem, que as próprias camadas fosfolipídicas tenham essa movimentação de um local para outro. E elas conseguem se deslocar lateralmente e atravessar essa bicamada ali de um lado para o outro. Então, as proteínas conseguem ter uma mobilidade especial ali dentro por causa da estrutura dessa membrana. E aí ela vai projetar aí na superfície interna, externa da membrana plasmática para poder se comunicar, para poder transportar substâncias. A estrutura, continuando, né? Pelo modelo, a gente observa que essa membrana ela é relativamente fluida, tem toda essa constituição, e aí Singer-Nicolson chama ela de modelo mosaico fluido, porque se explica essa capacidade que a membrana tem de movimentar as suas partículas, de ter a função ali de transporte de substância, de adequação a situações, de adequação a uma pancada que você recebe ali na pele, por exemplo, e também por causa em auxilia ali na permeabilidade seletiva dessa célula. Então, essa membrana que se movimenta, ela pode fazer a função aí de transportadora de substâncias, dependendo do local que ela está ali, ela vai mudando de direção para poder adequar aquela substância que está do meio externo para vir para o lado interno. Então, ela vai criando estratégias ali com muita facilidade em razão dessa fluidez, dessa
movimentação de partículas na estrutura da membrana. Então, essa aqui é a estrutura da membrana. Eu tenho aqui embaixo então, essa parte aqui, lembra que essa parte aqui, ela é apolar. Essa parte aqui, ela é polar, então ela consegue se comunicar, consegue ter contato ali com as partículas de água. E por onde vai passar as moléculas para dentro e fora da célula? Na maioria das vezes, ela vai passar aqui, tá? Aqui, alguma substância passa aqui? Sim, gente, existem algumas partículas que são lipossolúveis, elas só vão se diluir, elas só vão atravessar na molécula de gordura, então elas podem sim passar por aqui. Mas na maioria dos casos de água, dos íons, vão passar por esses canais de proteína. Aqui eu tenho, isso aqui a gente chama de glicocálix. O glicocálix ele pode ser uma glicoproteína, uma molécula de glicose aderida a uma molécula de proteína, ou um glicolipídio, que é uma molécula de glicose aderida a uma molécula de lipídio. E aí eu tenho aqui ela atravessando, né? Todas essas aqui estão atravessando de um lado para o outro. Essa aqui está só do lado externo, mas está comunicando aqui com a célula, né? Com as outras proteínas que estão aqui dentro. Aqui é a camada dela, então ela é uma bicamada. Dá para ver aqui que ela divide, né? Você consegue separar essa criofratura microscópio eletrônica, feita por microscopia eletrônica, então você consegue separar essas membranas ali, porque ela é bem estruturada, elas estão bem encaixadas, mas você consegue retirar as partes dela em razão da sua fluidez. Aqui as moléculas fosfolipídicas, as proteínas atravessando de um lado para o outro, e os grupos de carboidratos, a membrana extracelular, está aqui na sua constituição. Dentro dessa membrana aqui, eu tenho a presença também de algumas partículas de colesterol, que vai auxiliar também no processo de comunicação, e às vezes ela vai capturar alguns elementos que vão estar presentes ali, por exemplo, na corrente sanguínea. Então, o colesterol ele é importante dentro de alguns processos metabólicos do organismo. Então, a movimentação de lipídios e proteínas em membranas, ela acontece por causa dessa fluidez e ela tem essa capacidade bidimensional, então ela pode fazer essa difusão, fazer a flexão, rotação. Então, são todos movimentos que podem acontecer aqui dentro dessa membrana, ela mudar de posição, não tem nenhum problema, porque elas têm essa estrutura, né? Por causa da cauda ser hidrofóbica, então sempre que ela tiver contato, ela entrou em contato com a água, ela vai mudar de direção, ou a célula pode se comprimir, ou se esticar um pouco mais, então às vezes ela pode acabar mudando de posicionamento aqui normalmente. Então tem essa facilidade de movimentação aí, que permite essa fluidez entre as partes que constituem as membranas. Função das membranas, né? Nós já estudamos isso também lá na biologia celular. Isolamento físico, né? Porque você mantém ali o conteúdo interno isolado do lado de fora, tá? Isolado, separado, mas comunicando, né? Ele vai se comunicar, ele vai trocar substâncias, mas aí não mistura, né? Ela consegue ter a capacidade de permeabilidade seletiva, ela seleciona o que entra, o que sai, como ela se comunica com o meio interno e externo. Regulação das trocas com o ambiente, e aí ela vai controlar íons, a parte nutritiva, quais são os principais elementos que ela tem necessidade, eliminação da parte que ela excreta, que ela não quer mais, aquilo que ela já está cheio ali dentro, ela quer jogar fora, a liberação de produtos da secreção ali, então ela não quer mais, ela fez uma síntese, sintetizou, quebrou a molécula, quer jogar fora, então ela faz essa permeabilidade seletiva. Comunicação entre células e seu ambiente, tá? Isso vai ser muito importante, principalmente para células, organismos unicelulares. Então, ele vai comunicar com o ambiente, ele vai ter a recepção de sinais do ambiente ali, para conhecer temperatura, clima, hospedeiro. Então, tudo isso vai ser importante para essa comunicação. E comunicação entre célula e célula. As células se comunicam. Elas têm ali as suas junções comunicantes, ela vai comunicar com a célula que está do lado
e a célula do seu dedinho lá no pé, quando você bate ele na quina do sofá da sua casa, e você sente a dor lá na tua cabeça. Então, há uma comunicação entre as células. Então, elas se comunicam entre si, entre aquelas células que estão próximas, entre uma célula e outra que está distante, e se comunicam com o meio ambiente. Quando você sente frio e você fica arrepiado, suas células estão se comunicando com o ambiente. Ela entendeu a temperatura, ela responde a essa temperatura e aí dá manda o teu corpo reagir de alguma forma. E também como suporte estrutural, porque ela ajuda, né, no formato da célula. Então, ela consegue manter ali a célula estruturada, bem estabilizada, para fazer o teu processo metabólico rotineiro. A composição lipoglicoproteica, ela tem lipídio, ela tem açúcares, né? Em geral, ela tem vários tipos de glicoses e muitas proteínas, né? Muitas e muitas proteínas para realizar várias funções. Ela tem os lipídios, né? Você tem a parte dos fosfolipídios, totalizando entre 25% e 40%, proteínas 60%, glicídios aí você tem os açúcares aí e outras moléculas transitórias, algumas vão ficar ali só para comunicação, outras vão estar dentro dela. Presença de antígenos, de enzimas para auxiliar no funcionamento e realização do metabolismo contínuo ali dessas membranas. O transporte transmembrana, que é interessante lembrar, né? Nós fizemos alguns experimentos aí quando a gente estava falando das membranas, a gente fez alguns testes de osmose, de difusão. E aí, como que é esse transporte transmembrana? Então, ela vai conseguir liberar algumas substâncias, reter algumas substâncias, e ela entende que tipo de substância que ela precisa. Substância apolar atravessa a bicamada lipídica passivamente. Então, é uma substância apolar, ela vai atravessar essa bicamada ali tranquilamente, sem gasto de energia. Alguns tipos de íons, alguns tipos de substâncias que vai ter os compostos carregados, que são polares, ou seja, quem entra em contato com a água ali precisa das proteínas para poder entrar, então ela precisa dos canais de entrada ou de saída. Esses canais ali, a gente tem duas formas de entrar e sair substância. Da forma passiva, nessa forma passiva não há gasto de energia, então não precisa de ATP para que essa molécula entre e saia da célula, ou vão ser bombeados com consumo de energia. A gente chama de transporte por bombas de sódio ou bombas de potássio. Para que isso aconteça, eu preciso ter um gasto energético para que eu consiga capturar esses elementos que a célula já tem. Por que ela não consegue fazer essa captura desses elementos de forma passiva? Porque geralmente a osmose, por exemplo, ela vai tentar fazer o equilíbrio ali do soluto, do solvente dentro e fora da célula. A difusão vai tentar fazer o controle do soluto dentro e fora da célula. Já o transporte de bomba de sódio e potássio, a célula ela pode ser até que ela já tenha ali aqueles íons dentro dela, independente da quantidade. E aí ela pode capturar essas moléculas contra o gradiente de concentração. Desculpa, pessoal. Mesmo que ela já tenha essas moléculas dentro dela, ela vai capturar mais moléculas. Talvez ela tenha um íon dentro dela e esses íons são de uma substância e ela quer uma outra substância muito parecida, mas que tem uns íons similares. E aí ela entende que ela já tem, ela não precisa capturar mais. E aí ela tem que gastar energia para ir lá e buscar esse outra substância. Isso acontece bastante com sais, né? Então, se ela já tem sódio dentro dela, por que ela quer potássio? Porque sódio e potássio, apesar de serem sais, têm funções diferentes dentro da célula. Então, ela vai buscar esse sal diferente específico que ela quer. Então, ela quer potássio, então ela vai lá e busca o potássio. Ela quer fósforo, ela vai lá e busca o fósforo. Então, ela vai fazer esse gasto de energia para pegar exatamente a molécula que ela está precisando.
Os íons podem atravessar por meio de canais iônicos ou inoforos, né? Que são canais específicos para passar íons, que não passa o elemento químico em si, passa só esses íons, principalmente de sódio e potássio, para dentro e fora da célula. A permeabilidade das membranas é um fenômeno pelo qual solutos, moléculas e íons passam através das membranas celulares. Então, a gente pode ter um processo de osmose, onde esse líquido vai passar, né? Esses solutos vão passar. Ou você pode ter a passagem de solutos, de forma passiva ou ativa. Esse transporte passivo, eu tenho aí o soluto se movimentando, né? Eu tenho esses sais se movimentando, essa molécula se movimentando por meio de difusão simples ou de estruturas especiais, as proteínas, transmembrana, difusão facilitada. Lembra da difusão facilitada? Que eu tenho uma proteína que vai se encaixar na molécula com auxílio ali de uma enzima, de uma coenzima, para poder indicar que aquela molécula está encaixada nessa minha transmembrana. E aí ela é facilitada a entrada dela para dentro da célula ou para colocar do lado de fora. Então ela tem um encaixe específico para que ela entre. E aí você tem os canais iônicos e as permeases. As permeases, aí você vai ter aí a movimentação do líquido, né, da água que vai entrar e sair ali, fazendo o equilíbrio contra o gradiente de concentração. Então, quando não tem mais, o lado interno tem mais ou tem menos, você tem a movimentação da água ali para criar aquele meio, né? Isotônico, hipotônico e hipertônico. Então, ou você equilibra, ou você absorve água, ou você perde água para o meio para controlar a entrada e saída de substâncias ali e a concentração de substâncias dentro e fora dessa célula. A difusão tem aqui um exemplo, né? Você tem uma partícula, aqui no caso você tem um açúcar, ele foi colocado dentro de uma molécula de água, e aí você tem aqui a concentração. Então, essas partículas, a partícula vai se movimentar para que você tenha essa diferença no gradiente de concentração. Quando eu falo de osmose, as partículas de água se movimentam. Quando eu falo de difusão, eu vou ter a partícula sólida, que no caso é o açúcar, que vai se movimentar. Então, essa velocidade da movimentação dele para melhorar a concentração vai depender da temperatura, da quantidade de água, do tamanho das partículas. E aí existe essa movimentação. E aí a partícula de açúcar, ela se movimenta até ela estar presente em todos os lados aqui, equilibrando a concentração de solutos e de solventes, até que ela consiga atingir o equilíbrio nessa solução. A difusão simples, ela acontece aí através dessa dupla camada semipermeável. Você tem ali as substâncias solúveis em lipídios, possuem certa facilidade. Por exemplo, você tem uma vitamina K, vitamina E, que são vitaminas lipossolúveis, essas vitaminas vão passar tranquilamente pela membrana sem a presença de uma proteína. No entanto, você tem outras substâncias que não conseguem passar. Então, ela precisa ser lipossolúvel, ela precisa ser hidrofóbica para poder passar por essa camada da membrana. Se ela for hidrofílica, não, ela não passa, porque a hidrofílica tem contato com água, tem afinidade com água, e nenhuma molécula que tem afinidade com água entra pela membrana, ela precisa de um canal específico de proteína. Algumas pequenas moléculas apolares, né, nitrogênio, por exemplo, oxigênio, vão passar por essa molécula tranquilamente. Então, o oxigênio ele consegue entrar e sair ali dessa membrana sem que tenha ali a presença de uma proteína. Já moléculas grandes, como o esteroide, por exemplo, você tem ali um hormônio qualquer e esse hormônio ele vai precisar
ele vai passar com facilidade, porque o hormônio é o quê? Esses hormônios, eles são partículas de gordura também. Então, como a membrana ela é constituída de gordura, outras gorduras também passam com facilidade por essa estrutura, porque ele é solúvel em gordura. Já a difusão facilitada, ela vai precisar aí de um transporte de um canal específico. Então, o que você tem nesse canal específico? É como se fosse uma proteína adaptada para receber especificamente aquele tipo de soluto. Então, ela há um encaixe, ao reconhecimento da molécula que ela precisa, e aí você consegue encaixar como naquele conceito chave-fechadura. Então, essa substância se encaixa especificamente com aquela partícula e ela entra dentro da célula com facilidade. Então, ela tem essa especificidade onde cada soluto entra em determinado local específico. Não há gasto de energia, porque ela já construiu um local que vai capturar essa molécula que ela precisa. Então, é geralmente saturado, então esses canais ou essas estruturas são limitadas, então ela não está espalhada em todos os cantos da célula. Ela vai ter um local específico para ela agir. Ao contrário de uma osmose, que pode acontecer em todos os canais de proteína que envolve a célula, esse canal de difusão facilitada ela vai estar em pontos estratégicos da célula, onde ela tem necessidade de capturar elementos específicos. E aí um ponto que eu acho interessante a gente lembrar é que esses canais de difusão facilitada, ele também favorece o processo de infecção viral ou bacteriana. Por que isso favorece? Porque alguns vírus e bactérias conseguem, como se eles enganassem a célula, eles se encaixam nesses pontos que são específicos, eles se encaixam nesses locais e a célula acaba colocando essa bactéria ou esse vírus para dentro dela, achando que é a substância que ela precisa. Então, esses vírus conseguem criar essas estratégias para poder penetrar dentro da célula, utilizando esses canais de difusão facilitada, onde a célula ela acha que reconheceu a substância que ela precisa, mas na verdade é um vírus ali se encaixando naquele local para poder entrar dentro da célula e fazer todo o seu processo ali de multiplicação. Essa imagem aqui é só a parte onde você tem as estruturas específicas, né? Então, cada canal, o que ele passa? Então, tem um nome, tá? Eu não preciso que vocês decorem esses nomes, mas vocês têm noção que eles existem. Por exemplo, os inoforos. O que esses inoforos fazem? É um canal que vai transportar basicamente íons. Então, eu tenho aqui um canal, né, de íons que vai entrar de forma direta aqui para dentro da célula. E eu tenho esses aqui de difusão facilitada. Tá vendo que aqui eu tenho um encaixe, uma estrutura que vai encaixar esses íons dentro dela. Esse encaixe captura esses íons e coloca dentro da célula. Eu tenho, por exemplo, as aquaporinas. Essas aquaporinas vão transportar a água. Então, a água passa por esse canal aqui de proteína específico. Essa água ela não tem nenhum contato com a camada lipídica da membrana. Então, ela entra por um canal de proteína. E aí você tem as permeases, que vão transportar solutos. Você vai ter monotransporte, que vai pegar só um tipo de soluto específico. Tem o cotransporte, que ela pode capturar, aqui não sei se dá para vocês verem aqui, dá para capturar a molécula S1 e a molécula S2 ao mesmo tempo. Outras vai capturar só uma molécula especificamente. E tem o contratransporte. Ela só entra a molécula S1, um sódio, por exemplo, e só sai potássio. Então, ela só joga potássio para fora e só captura um fósforo. Então, ela vai ter transferências em sentidos opostos de forma simultânea. Nisso aqui, eu vou ter vários canais como esses espalhados ao longo de uma única célula. Isso não é apenas um canal desse em cada célula, então, eu vou ter vários ali ao longo da dimensão dessa célula para que esse transporte seja realizado. E o transporte ativo?
Vocês lembram? Transporte ativo nós vimos também lá na biologia celular. Esse transporte ativo, ele envolve o gasto de energia. Então, para que eu vou gastar energia? Porque a célula precisa daquela molécula, mesmo que ela já tenha íons parecidos dentro dela. Então, ela tem um sódio, ela tem um fósforo, mas ela quer um potássio, e o potássio ele tem carga semelhante, então o que ela vai fazer? Ela vai capturar esse potássio, mesmo que ela já tenha a presença de sais dentro dela. Só que para fazer isso, como é um sentido contrário do gradiente de concentração, porque ela já tem muito sal dentro dela, e ela precisa de mais uma partícula de sal, o que ela faz? Ela gasta energia. Então, ela usa um ATP, ela pega uma adenosina de trifosfato, insere essa carga elétrica nessas bombas que a gente chama de bombas de sódio, bombas de potássio, e ela vai capturar exatamente a molécula que ela precisa. E aí ela traz essa molécula para dentro dela, ou o contrário, ela está cheia dessa molécula, ela não quer mais, e do lado de fora tem muito, então ela não consegue fazer isso de forma por meio da osmose, não consegue fazer isso por meio da difusão. Então ela vai jogar essa molécula fora, gastando uma molécula de ATP para tirar aquele sal de dentro dela. Então, os mais comuns são esses, né? Você vai ver muito o potássio, fósforo, sódio, manganês. Então, são basicamente essas moléculas que vão envolver esse gasto de energia, porque ela já tem esses sais ali dentro dela ou do lado de fora, e ela precisa fazer a movimentação. Outros elementos já vão passar mais com facilidade por meio da difusão ou a água, que é passada por meio de osmose.